Olá, nosso grupo vai falar sobre a Síndrome de Down, recursos pedagógicos acessíveis para crianças com Síndrome de Down. Nosso grupo é composto por Andréia Bezerra de Souza, Ana Flávia Carmo Bezerra, Rosiane Silva Maranhão, Edinalva Pacheco de Souza, Franciane de Lima. Introdução. A síndrome de Down é uma condição genética decorrente da trissomia do cromossomo 21, impactando o desenvolvimento cognitivo e motor. No contexto educacional, a inclusão de criança com síndrome de Down existe adaptações pedagógicas que favoreçam a aprendizagem. A legislação brasileira assegura o direito à educação inclusiva, mas desafios persistem na implementação de recursos pedagógicos acessíveis, né? A síndrome de Down, ela é uma condição, né, genética que ocorre quando a pessoa nasce com 3 cópias do cromossomo 21, em vez de 2. Essa alteração é conhecida como trissomia, né? E ela afeta o desenvolvimento do corpo e do cérebro, causando dificuldades tanto cognitivo, que, por exemplo, na memória e na aprendizagem, quanto na motora, como na coordenação e no equilíbrio. Na área da educação, quando uma criança com síndrome de Down está incluída em uma escola regular, é essencial que os professores e a equipe pedagógica façam uma adaptações no ensino. Isso significa ajustar métodos, atividades, materiais e ritmo das aulas, para garantir que essa criança tenha uma chance de aprender e se desenvolver junto com os outros demais colegas, né? Aqui no Brasil, temos leis que garantem o direito à educação, ou seja, direito a todas as crianças, com ou sem deficiência. O direito ampara tudo, abrange tudo, né? No entanto, ainda enfrentamos muitos desafios na prática, como falta de materiais acessíveis, pouca formação dos professores para lidar com a inclusão, a estrutura das escolas, que muitas vezes ela não está preparada para atender essas necessidades dos alunos com síndrome de Down. Metodologia. Realizamos uma visita na Escola Municipal 10 de Maio, nosso município aqui, né, Pacajá, para observar recursos pedagógicos acessíveis. Além disso, pesquisamos em fontes online para complementar a análise, buscando sobre as estratégias inclusivas e materiais didáticos acessíveis. A escolha do tema, né, aqui nossa justificativa. O seminário busca destacar a importância dos recursos pedagógicos acessíveis para a criança com síndrome de Down, enfrentando desafios como a falta de materiais adequados e a necessidade de formação docente específica. Ao abordar o aspecto histórico, sociais, legais e pedagógico, pretende-se sensibilizar educadores e a comunidade sobre a inclusão escolar, promovendo práticas que respeitam as individualidades e potencializem o aprendizado. Assim, o evento contribui para a construção de uma educação mais acessível, acolhedora e eficaz para todas as crianças. O objetivo do seminário, este objetivo, destaco do seminário, é discutir aspectos históricos, sociais, legais e pedagógicos da educação de crianças com síndrome de Down, além de apresentar estratégia e materiais didáticos. Agora eu vou passar a palavra para a colega Ana Flávia. Olá, eu sou a Ana Flávia. Eu vou falar sobre a síndrome de Down e suas implicações no desenvolvimento. A deficiência física pode envolver diferentes graus de limitações motoras, impactando a mobilidade e a independência. A síndrome de Down, por sua vez, é uma condição genética causada pela trissomia do cromossomo 21, que
que pode afetar o desenvolvimento cognitivo e motor. Com estímulos adequados, a pessoa com a síndrome de Down pode levar uma vida ativa e participar plenamente da sociedade. No entanto, se a pessoa não obter esses acompanhamentos, esses estímulos, ela pode levar uma vida bem limitada, pois elas têm desenvolvimento muitas vezes em se locomover, em falar, em se socializar, dentre outros obstáculos. Então, assim, estímulos, acompanhamento para essas pessoas é crucial. Aspectos históricos. Em 1966, John Langdon descreve a síndrome associando-a erroneamente a um tipo racional degenerado. Esse, ele teve um equívoco, né? Ele associou a síndrome com um tipo racional. Na época também eles associaram as características físicas das pessoas com síndrome às características das pessoas da população da Mongólia. Também chamaram a síndrome de mongolismo. Em 1958, o pesquisador Jerome Lejeune identificou a trissomia do cromossomo 21 como causa da síndrome, desmistificando explicações anteriores. Anos de 1980 e 1990, movimentos em prol da inclusão escolar ganharam força, impulsionados pela Declaração de Salamanca, em 1994. No século XXI, a consolidação das políticas educacionais inclusivas e o avanço das neurociências reforçaram o potencial de aprendizagem da criança com síndrome. No século XXI foi desmistificado aquele conceito que as pessoas com síndrome, elas não aprendiam, elas não desenvolviam, elas não poderiam ter uma vida normal, pois foi visto com o desenvolvimento da neurociência e dos acompanhamentos, foi notório que elas podiam sim ter uma vida tida como normal, como qualquer outra. Só que assim, elas dependem, né, de outros recursos para auxiliá-las. Aspectos históricos. A inclusão da criança com síndrome de Down ainda enfrenta desafios culturais e estruturais. O preconceito, a falta de informação podem dificultar o acesso a oportunidades educacionais e sociais. A presença da criança com síndrome de Down no ambiente escolar promove o desenvolvimento de habilidades sociais cognitivas, beneficiando não apenas o indivíduo, mas toda a comunidade escolar. O suporte da família e da escola é essencial para estimular a autonomia e o desenvolvimento integral da criança. Nesse aspecto social aqui, a gente vê muito a dificuldade de muitas famílias que têm de aceitar a condição da criança e, com isso, procurar os direitos e também todos os assim, recursos, né, para ajudar a criança, como um acompanhamento profissional, multiprofissional de saúde, educacional, pois sabemos que essas pessoas elas dependem de uma equipe médica para acompanhar de diversas áreas, para desenvolver suas habilidades, para ter uma melhor saúde e um melhor desempenho. Desafios diários. Acessibilidade urbana. Calçadas irregulares, ausência de rampas, poucas adaptações dos espaços públicos tornam a locomoção um desafio diário. Transporte. Poucas opções de transporte adaptados dificultam a independência e a rotina diária. Mercado de trabalho. Barreiras culturais, falta de preparo das empresas limitam as oportunidades para pessoas com deficiência. A inclusão vai além das leis, precisa ser uma mudança de mentalidade. Nesses desafios diários aqui, a gente vê que muitas vezes a pessoa com uma síndrome de Down, assim também como qualquer outras deficiências, elas têm assim o preconceito como uma grande barreira a vencer,
Porque, assim, apesar de ser lei, hoje em dia existe 300 mil pessoas com síndrome de Down no Brasil. Tem leis que amparam. Porém, a gente vê que não tem vigor muitas das vezes. Há muito poucos transportes públicos que têm acessibilidade para esses portadores de deficiências e assim dificulta a independência deles. Eles têm uma vida independente, trabalhar, se desenvolver como qualquer outra. Olá, eu sou a Rosiane. Vou falar um pouco sobre as políticas públicas para as pessoas com síndrome de Down. Na Lei Brasileira da Inclusão de 2015, garante o direito à educação inclusa, reforçando a necessidade de adaptações e recursos pedagógicos acessíveis. A LDB, que foi criada em 1996, determina que os alunos com deficiência devem ser atendidos e preferencialmente na rede regular de ensino. O atendimento educacional especializado, que é o AEE, espaço pedagógico destinado a alunos com necessidades educacionais específicas, auxiliando no processo de aprendizado e inclusão. Os desafios são a falta de formação especializada para professores, recursos limitados e dificuldades na implementação efetiva das políticas inclusas. Vou falar um pouco sobre outras leis que envolvem não só a questão educacional, mas de um modo geral, né, aqui no Brasil. Existem leis que asseguram os direitos das pessoas com síndrome de Down, como a lei, né, de 10.048, que foi criada em 2020, né, que garante a prioritária em repartições públicas, empresas, concessionárias de serviços públicos, instituições financeiras, né, obriga empresas públicas de transporte a reservar assentos, né, para pessoas com síndrome de Down. Tem a lei que foi criada, né, em 2022, que garante o Dia Nacional da Síndrome de Down, né, que é celebrado no dia 21 de março. Inclusive, aqui na nossa cidade teve até toda uma campanha lá nas escolas, com caminhada, conscientização da sociedade, da nossa comunidade, né? Tem o Instituto de Política Nacional de Proteção dos Direitos de Pessoas com Síndrome de Down, né? Como eu já falei. E que direitos são esses? Direitos simples, né? Simples modo de falar, porque exige toda uma conscientização, vamos dizer assim, das pessoas, né, das pessoas de modo geral, né, que é direito às vagas especiais de estacionamento, né, direito a específicos na saúde e educação, né, isenção de imposto de renda, né, então tem todo um conjunto que exige para que as pessoas com síndrome de Down possam ser notadas, possam ser, como é que eu posso dizer? Que elas possam ser vistas na sociedade como pessoas comum, normal, que têm todo esse direito, assim como qualquer outra pessoa com qualquer outra deficiência. Tem muitas pessoas que ignoram. Então, essas leis, foram criadas para que isso se torne real, para que a pessoa com deficiência, com síndrome de Down, ela tenha o direito de ir e vir, assim como eu tenho os meus direitos. Então, é uma forma de, vamos dizer assim, igualar a sociedade, né? Igualar de uma maneira formal, para que haja realmente todo esse desempenho, para que essa pessoa alcance todos os direitos dela, para que ela seja vista
como um ser humano, né? E aí essas leis, elas têm esse objetivo. Saúde e desenvolvimento. A criança com síndrome de Down pode apresentar mobilidades que impactam seu desenvolvimento, como os cardiopatias congênitas, hipotonia muscular, né? Alteração auditiva. O desenvolvimento motor e cognitivo tende a ser mais lento, exigindo a, a estimulação precoce e acompanhamento multiprofissional. Estratégias educacionais devem considerar essas especificidades, promovendo um ensino adaptado às necessidades individuais. Quando a gente fala de, eu vou citar aqui alguns exemplos de, de dessas morbidades, né? Das cardiopatias congênitas. O que são elas? O que elas podem. A cardiopatia congênita, né? Que são as condições, né? Os tipos de que a síndrome de Down pode causar na criança, né? Como a cognição, né? Que é o QI. O QI fica entre 35 a 70 pontos, enquanto a média das outras crianças é de 100 pontos. Então, dá para perceber, né? A dificuldade, né? O que a síndrome pode causar na criança, né? Ela traz vários transtornos na cognição, né? Tem a audição também, que fica afetada, né? Que é 40% da perda da audição, né? Que o canal auditivo ou no ouvido pode ter malformações, né? Aumenta a chance de atraso na fala devido, né, a criança não ter a audição perfeitamente, né? Tem também a visão, que é bastante afetada, né? Incidência de problemas como o estrabismo, catarata, glaucoma, né? Que pode atrapalhar o aprendizado. Aprendizado de um modo geral, tanto no seu dia a dia, na educação, né? Na escola, vamos dizer assim. Então, assim, é uma, uma necessidade por completa, vamos dizer assim, né? Afeta os músculos também, né? Os tônus mais fracos, podendo atrapalhar o controle de movimento, né? Um fator muito importante no aprendizado, né? A criança ela demora a se locomover, né? A sentar, aí tem aquele processo para andar, então tudo fica mais lento. Mas isso não significa que é incapaz. Ela pode ter uma vida normal, uma vida saudável, porém um pouco assim, um pouco mais lento, né, o processo, mas nada que possa dizer que ela seja incapaz de ter uma vida cotidiana ali saudável, né, junto com os tratamentos, junto com todo aquele apoio da família, da escola, então, né, tudo isso, da sociedade, claro, e tudo isso, ao longo do tempo, né, ela vai se desenvolver, ela vai viver uma vida normal como qualquer outra criança. As características cognitivas e neurobiológicas. O cérebro de indivíduos com síndrome de Down apresenta padrões com processamento de informações, né? As dificuldades mais comuns, vamos dizer assim, é a memória curta, né? Como eu estava falando, então, devido a síndrome, né? O processo, então, tudo é mais lento um pouquinho, vamos colocar assim. A atenção dispersa, né? Necessidade de reforço contínuo, né? Desenvolvimento da linguagem, né? Pode ser tardio, né? As potencialidades, melhorar
respostas a estímulos visuais, né? Aprendizado concreto, pode, né, tardar um pouco. Boa capacidade de aprendizado por repetições e rotina estruturada, né? Sensibilidade social e afetiva que pode ser utilizada como ferramenta pedagógica. E é isso, né? Nossas características cognitivas neurobiológicas. E eu passo a palavra para a colega Edinalva. Olá, meu nome é Edinalva. Eu vou falar sobre os jogos e materiais pedagógicos adaptados. Materiais e estratégias eficazes. Jogos de encaixe e quebra-cabeça estimulam o raciocínio lógico e a coordenação motora. História ilustrativa e uso de música favorecem a aquisição da linguagem e a atenção. Cartões ilustrativos com palavras e imagem, eles facilitam a associação entre símbolos e significados. Atividades multissensoriais, né, trabalhar diferentes canais de aprendizagem visual, tátil e auditivo. Recursos tecnológicos, software de comunicação, alternativa para criança com dificuldade na fala. Aplicativos interativos que reforçam a aprendizagem de conceitos básicos e alfabetização, número e cores. Nesse slide aqui, são imagens que a gente pôde tirar lá da sala onde a gente foi, que tem uma criança que ela tem síndrome de Down. A gente pode ver. Aqui tem um jogo, esse aqui é o jogo da memória. Esse jogo da memória, ele ajuda tanto na linguagem, no foco, tanto como a memória da criança com síndrome de Down, né? Esse outro jogo aqui, ele é um jogo de associação de figuras com nomes, né? E também com números, como a gente pode ver. Tem esse outro joguinho que também, ele é uma brincadeira, na verdade, ele é uma brincadeira que estimula a coordenação motora da criança com síndrome de Down, né? São todos jogos que a cuidadora criou para estimular a criança, né? Coordenação motora, a linguagem, promove a socialização da criança com outros colegas, desenvolve habilidades, né? Habilidades cognitivas também. Aqui nesse vídeo, foi um vídeo que a gente fez lá da sala. Aqui no vídeo, é um videozinho lá da sala que a gente fez, é uma sala bem colorida, onde a professora trabalha, né, com várias brincadeiras, vários jogos. Esse jogo que está aqui nesse vídeo, ele estimula muito a coordenação motora e a coordenação decorativa da criança, tipo, o foco, né? É uma brincadeira muito legal para a professora trabalhar com isso. Aqui eu vou falar das estratégias pedagógicas inclusivas. Metodologia eficaz para o ensino da criança. Estratégia pedagógica inclusivas. Metodologia eficaz para o ensino da criança com SD. Ensino estruturado, com rotinas previsíveis. Uso de recursos visuais para reforçar a compreensão. Estratégia de aprendizagem cooperativa para incentivar a interação social. Adaptação do currículo sem subestimar a capacidade da criança. O papel do professor na inclusão. O papel do professor na inclusão é planejar, né? Planejar aulas acessíveis e interativas, utilizar uma abordagem pedagógica centrada no estudante, manter diálogo constante com a família e a equipe multidisciplinar,
que é bem importante. Não dizendo que os outros não é importante, mas a família, ela estando presente no aprendizado da criança, é muito importantíssimo. Tanto na escola como em casa, o papel da família ajuda muito. Protagonismo e inclusão, conquistas na educação, trabalho, esporte e cultura. Educação e trabalho. Muitos atuam a educação e trabalho. Muitos atuam em empresas, mostrando que a diversidade fortalece o ambiente corporativo. Esporte. Atletas paralímpicos são exemplos de dedicação e superação. Arte e cultura. Brilham na música, no teatro e em outras expressões artísticas, provando que talento não tem limites. Olá, sou a Franciane e vou dar continuidade ao nosso trabalho. Esse é o depoimento, de uma cuidadora da escola 10 de Maio, aqui do município de Pacajá, que ela fala sobre a importância dos recursos pedagógicos, na aprendizagem de criança com síndrome de Down. Esta é a nossa conclusão, que a conclusão é de crianças com síndrome de Down, na educação, que vai muito além do que a legislação determina. É um compromisso que exige sensibilidade, adaptação e principalmente a compreensão de cada criança, que tem seu potencial para aprender e desenvolver quando recebe estímulos adequados. Aqui estão nossas referências. A questão problemática. Ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmos. Os homens se educam entre si, mediado pelo mundo. Essa é uma frase do Paulo Freire. Aqui é os nossos agradecimentos. Portanto, nós concluímos nosso trabalho, expressando nossa gratidão a todos os envolvidos. Nós, as graduandas, Andréia, Ana Flávia, Edinalva, Franciane e Rosiane, gostaríamos de expressar a nossa sincera gratidão ao professor Evanildo Ferreira por sua orientação impecável, paciência por nos motivar a alcançar o nosso melhor. Agradecemos também a todos que acompanham e contribuíram para o nosso sucesso deste seminário. Obrigada a todos.